Olá pessoal, como vão? E aí, como é que estamos nessa nossa quarentena? Mente sã, corpo sano. Não esqueçam de fazer alguma atividade física, dar uma relaxada na televisão de vez em quando, mas também não esqueçam de dar uma olhada nos materiais que os professores têm enviado para vocês, tá? Devagar e sempre, e se Deus quiser, dentro em breve nos encontraremos presencialmente. Vamos continuar aqui as nossas aulas de administração com um assunto novo, né? Antes, eu gostaria de recapitular alguns assuntos que foram tratados nas duas últimas aulas. O que nós vimos nas últimas aulas e também na aula presencial? Nós vimos a teoria da administração, lembram? A escola clássica, as relações humanas e a teoria mista. Nós vimos também as organizações, o que são as organizações, seus objetivos. Vimos os elementos da organização, né? Onde inclusive visitamos lá a nossa Fundação Osório, com elementos de operações, elementos de pesquisa, marketing, RH e finanças. Depois nós vimos as funções do administrador, as funções da administração, que é o pode ser, né? Que é o planejar, organizar, dirigir, controlar. Inclusive fizemos uma tarefa em cima desse tema, que muitos alunos já nos enviaram. Entretanto, tem alguns alunos que ainda não remeteram as tarefas para os professores. Eu lembro que todas as tarefas elas são valorizadas. Nós não vamos ficar em quarentena para o resto da vida. Então, quando a gente retornar, a gente vai valorizar todas essas tarefas que a gente está enviando para o aluno. Vimos também as competências do administrador, né? A competência intelectual, comunicacional, social, comportamental e organizacional. Isso aí foi um panorama do que nós vimos até agora. O que eu acabei de falar tem muita coisa que pode ser cobrada em prova, tá? As teorias, que são as organizações, os elementos da organização, as funções da administração, as competências, tudo isso pode ser cobrado em prova, tá? E existe também uma notinha de aula que o Coronel Paiva colocou na plataforma que tem todos esses assuntos. Tá legal? O nosso assunto novo, ele trata sobre planejamento. Nesse clima de coronavírus, Covid-19, vários governos de todos os níveis, né, estão fazendo planejamento. O governo federal fazendo o seu planejamento, os governos estaduais fazendo o seu planejamento e os municipais também fazendo o planejamento. Então, todo mundo fazendo planejamento. Então, esse assunto está em voga. Está em voga. E como eu disse para vocês em uma das aulas passadas, planejar nós fazemos todo santo dia. Só que agora vocês farão um planejamento com ciência. Inclusive, se quiserem usar ferramentas que nós estamos comentando aqui nas nossas aulas, vai ser mais fácil para você fazer qualquer planejamento na sua vida. Tá? Inclusive planejamento de estudo, como fizeram sobre a quarentena, o que estão fazendo na quarentena. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Que o planejamento ele é um assunto muito vasto. Muito vasto. Então, a gente vai dividir para não ficar enfadonho e nem ficar cansativo para a gente. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os níveis de planejamento, né? Que são o estratégico, tático e operacional. E vamos falar das etapas do planejamento. A primeira etapa, a gente estabelece a missão, visão e valores, a análise do ambiente externo e interno, falamos da definição das metas e objetivos, a definição do plano de ação e a mensuração e acompanhamento dos resultados. Isso aqui é o planejamento, só que é um assunto que tem muito para falar. Então a gente vai dividir. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar dos níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, e vamos falar das etapas, que serão a primeira etapa, missão, visão e valores, a segunda etapa, análise do ambiente interno e externo, e vamos falar da definição de metas e objetivos. A definição de plano de ação e a mensuração e acompanhamento do resultado a gente vai ver numa próxima aula. Tá legal? Então vamos lá, gente. Planejamento. O que é planejar? O que é planejar? Vocês mais ou menos têm uma noção do que significa planejar.
Tem sim. Se eu mandar vocês escreverem, vocês vão escrever e a maioria vai acertar. Tá? Agora, cientificamente falando, o que é um planejamento? É um processo, né? Processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Então, isso, teoricamente, segundo o Chavenato, que é um dos pais da administração brasileira, Adalberto Chavenato, tem vários livros lançados sobre o assunto, é um processo para que a gente estabeleça objetivos e definimos a maneira como vamos alcançá-los. Isso é a definição teórica de planejamento. Anota aí no caderno de vocês, vou repetir. É um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Anotaram aí? Vamos lá, anota aí. De novo. É um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Isso é planejamento, teoricamente falando. Tá legal? O que é processo? Vocês também sabem. Processo é uma sequência de tarefas. Isso é processo. Tá? E toda vez que a gente faz um planejamento, fazemos o planejamento, e o resultado desse planejamento é o quê? Tem que ter um documento, né? Faço todo aquele planejamento, discuto com meus amigos, com a minha equipe de trabalho, e o produto desse planejamento é um plano. Então, a gente planeja e elabora um plano. Tá aí o planejamento. Então, hoje, em diversos níveis da nossa sociedade, nível federal, estadual e municipal, todos estabeleceram um plano para combate ao Covid-19. Tá? Fizeram seus planejamentos, estabeleceram um plano. O planejamento é um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Isso é um planejamento. Tá legal? O processo é uma sequência de tarefas. Isso é um processo. Ok? Posso prosseguir? Até agora tá tranquilo? Estamos falando sobre planejamento. O assunto de hoje é planejamento, que é um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Processo é a sequência de tarefas. E o resultado do planejamento é um plano. Tá legal? Vamos lá. O planejamento tem níveis. São 3 níveis de planejamento. Olha só que bela questão de prova. Níveis de planejamento, quais são? O nível estratégico, lá em cima. O nível gerencial, no meio. E o nível operacional, lá embaixo, quem executa. Tá? O nível estratégico, vamos dar o exemplo da Honda. Tá? Exemplo da Honda. O nível estratégico para a Honda, quem estabelece? É a diretoria da Honda, que fica lá no Japão. Tá? Então, ela concebe o planejamento dela em nível estratégico para todo o mundo e um tempo maior. Tá? O planejamento estratégico da Honda deve durar aí uns 3 anos. Se bem que mexe com tecnologia, deve ser 1 ano, 2 anos. Tá? Então, quem estabelece o planejamento estratégico é o nível diretoria. Nível bem elevado. Vamos tomar como exemplo a fábrica da Honda. Tá? Então, a Honda, a sua diretoria lá no Japão, estabelece seu planejamento estratégico. Nível estratégico, lá em cima, é o nível de planejamento. É o nível decisório, são eles que decidem. Diretoria da Honda. Tá? O outro nível de planejamento é o tático. Quem trabalha no nível tático é o meio, seriam as diretorias, seriam os países, né? Os diretores nacionais de cada país. Né? Isso aí seria o nível tático. Ok? Então, a Honda lá no Japão, nível diretoria. Tá? Nível estratégico, estabeleceu o seu planejamento. Nível estratégico, Honda, diretoria, Japão. Baixou para os países. Nível tático, nível gerencial, países. Diretoria da Honda no Brasil.
Tá? E tem outro nível de planejamento que é o operacional. O nível operacional é o nível de execução. Quem vai fazer o carro? Que são as fábricas. Ok? Quem vai fazer os carros? As fábricas. Então tem um nível de planejamento operacional. Então são 3 níveis de planejamento. O estratégico, que é o nível diretoria, decisório, quem decide, lá em cima. Tem o nível tático, que é o nível gerencial, né? E tem o nível operacional, é quem executa. Se a gente fosse, mais uma vez, dividir, tomando por base a fábrica da Honda, nós teríamos o nível estratégico, a diretoria da Honda, o poder decisório lá no Japão. O nível estratégico, o nível tático, digo, seria os países, né? Uma diretoria de cada país da Honda. E o nível operacional são as fábricas de cada lugar. Tá legal? Então, esses são os níveis de planejamento. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é o nível decisório, o tático, nível gerencial, e o operacional é de execução. Isso vocês têm que saber. Vocês vão trabalhar, digamos que um de vocês aí faça engenharia de produção e vá trabalhar na Honda, olha só que maravilha, né? Vá trabalhar na fábrica da Honda, aqui no Brasil, né? E ele vai fazer, se vocês forem dirigir uma fábrica da Honda, vocês vão executar o planejamento estratégico que vem do Japão, né? Passa no nível tático, que é a presidência da Honda no Brasil, e chega na fábrica de vocês, vocês vão fazer o nível operacional. Tá ok? Esses são os níveis de planejamento. Posso prosseguir? Então, beleza, vamos lá. Agora nós vamos ver as etapas do planejamento. São 5 etapas, né? Eu falei que eu ia ver até a etapa 3. A primeira etapa é estabelecer missão, visão e valores. Primeira etapa. A segunda etapa é fazer análise do ambiente interno e externo. A terceira etapa, a gente define metas e objetivos. Na quarta etapa, a gente define o plano de ação. E na quinta etapa, a gente mensura e acompanha os resultados. Nessa aula aqui, nós vamos falar em 3 etapas apenas. A primeira etapa, que é missão, visão e valores. A segunda etapa, análise do ambiente interno e externo. E a terceira etapa, definição de metas e objetivos. Tá legal? Então, vamos lá. Missão, visão e valores. O que é cada uma dessas aí? Missão, visão e valores são aspectos que definem a identidade e o posicionamento da organização, da empresa, da instituição. Tá? A Fundação Osório, se vocês pegarem lá, entrar na página da Fundação, nós temos nosso planejamento estratégico, tem a nossa missão, nossa visão e nossos valores. Esses aspectos definem a nossa identidade. Identidade Fundação Osório. E o posicionamento da nossa instituição. Vocês vão ver lá a nossa missão, vão ver lá a nossa visão e os nossos valores. O que é cada um dessas palavrinhas aí que eu toquei? A primeira é a missão. O que é a missão, gente? Todo mundo sabe também o que é a missão. Agora vocês vão saber cientificamente ou teoricamente. A missão é a razão pela qual a empresa existe. Qual é a missão da Fundação Osório? Essa missão da Fundação Osório, ela é dada em documento legal, é uma lei, Estatuto da Fundação Osório, é um documento assinado pelo governo Fernando Henrique, em 1996, se eu não me engano. Tá? A missão da Fundação, inclusive, está lá nesse documento, a gente não pode fugir. É a razão pela qual a Fundação foi criada, né? Para para oferecer aos dependentes legais de militares, né, educação básica e profissionalizante. Essa é a nossa missão principal. Missão principal não, essa é a nossa missão da Fundação Osório. Né? É a razão pela qual a Fundação existe. Para oferecer educação básica e profissionalizante para os dependentes legais de militares. Essa é a nossa missão. Como seria a missão da Honda? Fabricar automóveis. Essa é a missão, não tem como fugir. A missão dela é fabricar automóveis. Tá? Então, isso é a missão.
teoricamente falando, é a razão pela qual a empresa existe. Razão pela qual a fundação existe. Essa é a missão. Missão da Honda, fazer automóveis. Missão da Fundação Osório, oferecer educação básica e profissionalizante para os dependentes legais militares. Essa é a missão. Posso prosseguir? Vamos ver agora a visão. O que é a visão? A visão, olha, é autoexplicativo, é aonde a empresa quer chegar. Visão. Qual é a visão da Honda? Deve ser considerada a maior empresa de venda de automóveis do mundo. Deve ser essa a visão deles, né? E a nossa visão da Fundação Osório? Inclusive está lá nos nossos documentos. É ser reconhecida como uma instituição de ensino de excelência. Essa é a nossa visão. O que a empresa, o que a instituição pretende? Essa é a visão. Onde a empresa quer chegar? Isso é a visão. Posso prosseguir? Vamos falar agora dos princípios, valores. Princípios, valores. Valores são princípios que são inegociáveis pela instituição. A fundação tem valores. Lembram? Ser aluno da Fundação Osório é cultuar a verdade, lealdade, camaradagem e o último, que se não me engano, entrou o comprometimento, verdade e comprometimento. Isso são valores, são princípios que a instituição defende e não abre mão delas. A fundação não abre mão da verdade, da colaboração, da responsabilidade, da lealdade e do comprometimento. A gente não abre mão. Tanto é que um dos nossos valores, que é a verdade, a responsabilidade e outros, é a questão da cola, né? A cola é um valor para a gente que não entra no nosso vocabulário. A cola na Fundação Osório não pode existir. É um valor inegociável. Tanto é que se o aluno for plotado com cola, ele recebe 0, ganha 5 dias de suspensão e o pai tem que se dirigir à Fundação Osório para conversar com o corpo de alunos e a supervisão do segmento. Tá? É um valor inegociável. Tá legal? A verdade. Para a Honda, como seria um valor inegociável da Honda? Qualidade. A Honda, ela não abre mão da qualidade dos seus automóveis. Ela não abre mão. Isso é um valor inegociável da Honda. Eu acredito, né? Nunca trabalhei na Honda, mas pelo que a gente tem visto aí, os automóveis da Honda são de primeira linha. Então, a qualidade. A tecnologia pode ser também um valor da Honda. Então, entenderam esses 3 aspectos aí da primeira etapa do planejamento? Missão, visão, valores? Vou repetir então a missão. Razão pela qual a empresa existe. Qual o motivo da empresa existir? Essa é a missão dela. A visão, onde é que ela quer chegar? Onde que a empresa quer chegar? A Honda, ela deve querer ser a empresa que mais vende carro no mundo. A Fundação Osório quer ser considerada uma instituição de ensino de excelência. É onde a instituição quer chegar. E os valores são princípios inegociáveis. A qualidade, que eu citei aqui, deve ser um princípio da Honda. Vender carro de alta qualidade e alta tecnologia. E os princípios da fundação, verdade, lealdade, responsabilidade, camaradagem e o comprometimento. Os valores são princípios inegociáveis. Os valores são princípios inegociáveis. Os valores são princípios inegociáveis. Tá ok? Então, fizemos a primeira etapa, que é missão, visão e valores. Vamos para a segunda etapa do planejamento, que é a análise do ambiente interno e externo. Também é meio que autoexplicativo. Eu vou analisar o ambiente interno da minha instituição, da minha empresa, e vou analisar o ambiente externo da minha instituição ou da minha empresa. Então, gente, voltando lá no início, tudo isso aí são etapas do planejamento, hein? Etapas do planejamento. A primeira etapa, eu defino minha missão, visão e valores. A segunda etapa, eu estou fazendo análise do meu ambiente interno e ambiente externo. Tá? Quando eu vou falar no ambiente interno da minha instituição, o que eu vou analisar, gente? Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar se os funcionários estão motivados, o ambiente interno, analisando a minha empresa. Os
funcionários estão motivados? Meus professores todos têm mestrado, têm doutorado? Tá? Meus professores estão bem remunerados? Estão satisfeitos com os salários que estão recebendo? Meus funcionários estão satisfeitos com o salário que estão recebendo? Estou analisando isso e estou escrevendo. Tá? Eu presto um bom serviço? Estou prestando um bom serviço? Estou analisando. Tá ok? Então, eu analiso todo esse aspecto aí. O ambiente externo, quando eu vou analisar o ambiente externo, eu tenho que levar em consideração tudo que está acontecendo no meu município, na minha cidade, no meu país. Olha só, eu estou fazendo um planejamento, eu tenho que ficar perceber o que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. Isso afeta o meu planejamento. Inclusive, está afetando o planejamento da escola. Tá? Só que não tinha, quando nós fizemos o nosso planejamento, a escola fez um planejamento, renovou o planejamento no início do ano. Não tinha como prever o coronavírus. A gente não tinha essa informação. Se a gente tivesse essa informação, isso aí seria uma análise do ambiente externo. Entraria no nosso planejamento. Tá legal? Tá? Então, a análise do ambiente interno e externo são todos os fatores que vão influenciar no meu planejamento. O ambiente interno, eu vejo o que está acontecendo dentro da minha empresa, se os funcionários estão satisfeitos, se ganham bem, se não ganham bem, né? Se a minha infraestrutura física está boa. Né? E o ambiente externo, eu vou ver, quer ver um exemplo de ambiente externo? Por exemplo, a Fundação Osório está localizada perto de uma área que pode se transformar numa área de risco. Eu estou fazendo uma análise do ambiente externo da minha instituição. A fundação se localiza numa área que pode ser considerada uma área de risco. Se acontece um sinistro de confronto de policiais e traficantes, isso pode atrapalhar o meu planejamento. Atrapalhar a aula. Eu tenho que cancelar a aula. Então, tem que fazer uma medida de contenção para coibir isso aí. Ok? Então, essas são as análises do ambiente interno e externo. Tá legal? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou definir metas e objetivos. Já está acabando, tá? Como é que eu defino metas e objetivos? Tem uma técnica. Então, a empresa, a instituição, ela estabeleceu a missão, a visão, os valores. Acabei de falar com vocês aí como é que faz. Fiz uma análise do ambiente externo e interno. E agora eu vou definir metas e objetivos. Tá? Para isso, eu me valho de uma ferramenta. A gente fala de ferramenta de gestão, que chama-se a matriz SWOT. Né? É uma sigla em inglês, que no português é FOFA. F-O-F-A. Tá? Então, eu me valho dessa ferramenta e traço aqui a minha meta. Não, última forma, gente. Última forma. A matriz SWOT é ainda para analisar ambiente externo e interno, tá? Vou recapitular com vocês aqui. A gente usa a matriz SWOT, ou FOFA, SWOT é uma sigla em inglês, né? O SWOT é SWOT. O que é o S? É força. String, força. O que é o W? Weakness, fraqueza. O que é o O? Opportunities, oportunidades. E o T é o threats, ameaças. Tá? Então a gente usa essa ferramenta para fazer análise do ambiente interno e externo. Né? Ainda não passei para a definição de metas e objetivos, não. Eu continuo ainda na análise do ambiente interno e externo. Então, quando a gente for fazer a análise do ambiente interno e externo, a gente usa essa ferramenta, que é a matriz SWOT, ou FOFA. Né? Eu vou ficar no português, porque vai ficar mais fácil para entender. Força e fraqueza. Sempre ligado ao ambiente interno da organização. Qual é a minha força? Qual é a minha fraqueza? Oportunidades e ameaças, sempre ligado ao ambiente externo da organização. Isso aí a gente chama de matriz FOFA. Tá? Força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Como é que vamos dividir isso aí? Vamos fazer a análise do ambiente interno. Ok, então, interno, então eu vou trabalhar na minha força e fraqueza. Tá? Força.
eu vou ver se os funcionários estão motivados. Falei isso aqui, isso é uma força. Funcionário motivado é força para mim, né? Os produtos e serviços são diferenciados. Opa, isso aí é uma grande força da minha instituição. Olha a Honda aí, os produtos não são diferenciados? Ok. E a logística? Eu tenho capacidade de logística? Tenho. Isso aí é uma força tremenda para a minha instituição, tá? Quando eu vou falar em fraquezas, tá? Os meus profissionais estão desmotivados? Estão desqualificados? Eu tenho tecnologia? Minha tecnologia está obsoleta? Tá? Meus processos internos são burocratizados? Isso são minhas fraquezas. E as oportunidades? Eu consigo investir em mercados que não foram explorados ainda? Isso é uma baita de uma oportunidade, né? Investir em mercados que não foram explorados ainda. Tá? E há ameaças. Crises políticas, econômicas, pandemias, isso é uma ameaça. Só que, infelizmente, essa ameaça da pandemia a gente não conseguia prever. Pelo menos a Fundação Osório não conseguiu prever que teríamos uma pandemia. Tá? Então, essa é a matriz SWOT, matriz fofa para a gente trabalhar com análise do ambiente interno e externo. Isso vocês iriam ver muito se a gente estivesse numa sala de aula e nós estabelecêssemos grupos de 5 e cada grupo sendo uma empresa, para a gente fazer uma análise do ambiente interno e externo de uma empresa utilizando essa matriz fofa, ou matriz SWOT. Tá? Força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Agora sim, nós vamos passar para a definição das nossas metas e objetivos. E a gente para por aqui, na próxima aula a gente continua. Tá legal? Vamos lá. Para definir o nosso objetivo, é necessário seguir um padrão. É outra ferramenta. A gente usa, a gente chama de o padrão SMART. S-M-A-R-T. Grava aí. Para a gente definir o nosso objetivo, a gente vai utilizar uma sigla chamada SMART. S-M-A-R-T. Anotem aí. Anotem que isso aí vai ser alvo de uma tarefa logo mais. Tá? Então, para definir o objetivo da nossa instituição, a gente se utiliza do padrão SMART. S-M-A-R-T, vocês já vão saber o que é. Então, o objetivo ou meta, ele deve ser... Olha, vamos lá. Vamos começar com o SMART. S, de específico. Então, o objetivo e meta, ele deve ser específico, é o S. Né? O M, ele deve ser mensurável. Eu tenho que mensurar, tenho que medir. Número. Tá? O A, ele tem que ser alcançável. Dá para alcançar? Em 30 dias, em um mês, em um ano? Tem que ser relevante. Opa, isso aqui vai me dar lucro. Então, é relevante, não é? E o T, baseado no prazo. Eu tenho que ter prazo. Tá ok? Então, para definir o objetivo, eu me baseei no padrão SMART. Anotem aí. Questão linda da prova, hein? Questão linda. Padrão SMART. Que é, o objetivo tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, alcançável, tem que ser relevante e baseado no prazo. Gravaram? Questão linda de prova. Tá? Você vai ter que construir o teu objetivo baseado no padrão SMART. Você é uma empresa de automóveis, estabeleça seu objetivo. Bacana isso, hein? Poxa, gostei. Tá aí. Tá? Vou dar um exemplo, então. Vamos dar um exemplo, tá? De montagem de um objetivo. Vou me basear agora no que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho uma empresa de tecelagem, tá? Uma empresa é uma empresa de equipamentos de EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Estamos aí no contexto da pandemia do Covid-19, né? Então, eu tenho uma empresa que fabrica EPI, máscara, avental, aquele óculos de proteção, luvas, eu tenho uma empresa. Tá? Então, eu vou estabelecer, nessa pandemia, eu fiz uma... Aí, na pandemia, eu tenho uma empresa, as empresas estão fechando, né? Ok, mas só que tem gente que está ganhando dinheiro na pandemia, que teve que rever o planejamento. Se eu sou uma empresa que fabrica EPI, é o meu nicho de mercado. Olha a oportunidade aí. Lembra, então, da análise do ambiente externo?
né? Que eu acabei de falar, que da oportunidade, né? A matriz fofa, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Olha a oportunidade aqui, ó. Investir em mercados que ainda não foram explorados. Então, gente, eu refaço meu planejamento e vou definir um novo objetivo para minha instituição. Como seria esse novo objetivo baseado nessa oportunidade que, quando eu fiz eu fiz uma nova análise do meu planejamento e pesquei uma oportunidade. A pandemia me deu uma oportunidade. Então, eu revejo meu planejamento e traço um novo objetivo para mim. Como seria esse novo objetivo da minha empresa que produz EPI? Vamos lá. Então, o objetivo ele tem que ser o quê? Ele tem que ser específico, né? Começa logo com o verbo. Específico, simples. Vender 1 milhão de EPI. Específico. Vender 1 milhão de EPI. Equipamento de proteção individual. Vender 1 milhão. Tá? Então, específico. Mensurável, 1 milhão. Vou vender 1 milhão. Tá? De EPI. Alcançável, no prazo de 30 dias. Vender 1 milhão de EPI em 30 dias para o governo federal. Tá? Então, ele é específico, vou vender EPI. Ele é mensurável, vender 1 milhão. Né? Digamos que eu fabricasse 800 EPI, 900 EPI, vou vender 1 milhão, vou fazer um esforço na minha fábrica. Né? Ele é alcançável, né? 1 milhão, eu fabricava 800, vou fabricar 1 milhão, é alcançável, dá para eu chegar a 1 milhão. Tá? É relevante pra caramba, é EPI, para atender ao governo federal para fazer o combate ao Covid-19, altamente relevante. Né? E baseado no prazo, eu tenho 1 mês para fazer isso. Tá? Então, baseado no planejamento, naquela matriz SWOT, fofa, né? Da oportunidade, eu refiz o meu planejamento e reelaborei um novo objetivo para a minha instituição, que foi vender 1 milhão de EPI para o governo federal no prazo de 30 dias. O meu objetivo foi específico, vender EPI, bem específico, tá? Ele foi mensurável, vender 1 milhão de EPI, eu consegui mensurar, número, eu quantifiquei, mensuração é número, é quantificar, tá? É alcançável, prazo de 30 dias, dá para eu fazer. Eu tenho capacidade de fazer em 30 dias esse 1 milhão É alcançável, minto que eu fabricava 800, 1 milhão eu consigo alcançar, essa meta de 1 milhão. Tá? É relevante para atender o governo federal no combate ao Covid-19 e é baseado no prazo. Em 1 mês eu consigo. Então, eu sou o dono da empresa, trabalho na empresa, sou gerente, sou diretor, tenho experiência e refiz o meu objetivo. Entenderam? Então, o objetivo de vocês ele tem que ser baseado no padrão SMART. Tem que ser específico, mensurável, alcançável, tem que ser relevante e baseado no tempo, prazo. Tem que ter prazo. É uma bela questão de prova isso aí, hein? Fiquem ligados, tá? Vamos lá. Agora nós vamos ver... Não vamos ver não. Vamos ficar hoje só nos objetivos. Na próxima aula a gente vai ver a definição do plano de ação, a mensuração e acompanhamento dos resultados. Tá legal, gente? Espero que tenham gostado. A dúvida, eu peço o seguinte, coloquem aí para o representante de turma no zap dele as dúvidas. Tá? A professora Bruna, o Coronel Paiva e o Coronel Alex vão colocar em cada turma o link desse vídeo e também o material de apoio, que é bem simples também. Tá? Então, o que nós vimos aí até agora de planejamento? Nós vimos os níveis, vimos o que é o planejamento. Opa, bela questão. O que é um planejamento? É um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Esse aí é a definição padrão, é a teoria do Chavenato. Tá? O processo. O que é o processo? Gente, o que é o processo? Sequência de tarefa. Pelo amor de Deus, hein? O que é o processo? Sequência de tarefa. E todo planejamento, você termina o planejamento, ele resulta de alguma coisa, um documento. Isso é um plano. Tá legal? É um plano. Então, vimos aí o planejamento, o que é, né? Vimos processo, o resultado é um plano do planejamento. Os níveis. Quais são os níveis de planejamento? Fala aí. Vamos lá, turma 213.
Vamos lá, Letícia, responde aí para mim. Quais são os níveis? Carol, ajuda ela aí, Carol. Isso. Júlia, corrija a Carol aí, por favor. Exatamente. Então, os níveis. Níveis estratégico, tático e operacional. Muito bom, Letícia. Excelente, Carol. Muito bom, Júlia. Isso aí. 3 níveis. Estratégico, operacional e tático. Tá? O estratégico é no nível decisório, lá em cima, longo prazo, né? Lá nível presidência das instituições. Tá? O tático é o nível gerencial, nível intermediário, no meio. Né? E o nível operacional é o nível de execução. Tá legal? Vimos isso aí, nível de planejamento. Tá? O que mais que nós vimos? Vamos lá. Nós vimos também missão, visão e valores, as etapas do planejamento. Vimos a primeira etapa, que é missão, visão e valores. Né? O que é a missão, visão e valores? A missão é a razão pela qual a empresa, a instituição, a fábrica, a escola existe. A razão pela qual a empresa existe. Isso é a missão. Missão da Fundação Osório, missão da Honda. Né? É para que a instituição existe? Essa é a missão. Tá legal? Vimos a visão. Né? É onde a instituição, a empresa, a fábrica, a escola, aonde ela quer chegar. O que a fundação quer? A fundação quer ser considerada a melhor escola do Rio de Janeiro. Essa é a nossa visão. Né? Ser uma escola de excelência. Essa é a nossa visão. E a gente está buscando. Né? Todo planejamento que a gente faz é buscando essa nossa visão ser reconhecida como uma escola de excelência no Rio de Janeiro. E os valores são aqueles princípios inegociáveis. Inegociáveis. Para a escola, nós temos nossos valores, né? Lealdade, ser aluno da Fundação Osório é cultuar a verdade, a lealdade, a disciplina, a lealdade, o respeito e o comprometimento. Esses são os valores inegociáveis. Tá? E da Honda tem os valores dela lá. E vimos também, na segunda etapa do nosso planejamento, que é a análise do ambiente interno e externo. Aí eu falei da matriz SWOT, a FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, quando a gente vai fazer a análise desse ambiente interno e externo, a gente tem que considerar essa matriz, a análise SWOT. Né? É uma sigla em inglês que, para o português, fica FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Tá? E, por último, terminando a nossa aula de hoje, nós vimos a definição de metas e objetivos, que a gente tem que seguir. O que padrão, hein, gente? É o padrão SMART. O nosso objetivo ele tem que ser específico, mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e baseado no prazo. Aí deu exemplo, né, de uma fábrica que fabrica EPI, só que ela analisou de novo o ambiente externo dela, viu que existe uma pandemia e modificou o objetivo dela. Então, botou lá o objetivo dela, agora seria vender 1 milhão de EPI para o governo federal no prazo de 30 dias. Tá? O objetivo dela foi, seguindo o padrão SMART, foi específico, vender EPI. Pronto. Né? Foi específico, foi mensurável, vender 1 milhão. Opa, 1 milhão. Número, quantitativo, número. Foi alcançável, dá para alcançar. Eu fabricava 800, 900, 1 milhão de EPI dá para alcançar. É alcançável. Né? Tem que ser relevante, para atender o governo federal para combater a pandemia do Covid-19. Altamente relevante. E baseado também no prazo, tempo. Eu tenho 30 dias para entregar 1 milhão de EPIs para o governo. Tá? Então, eu fechei aqui até a etapa 3. Ainda falta agora a etapa 4, que é a definição de plano de ação, e a etapa 5, mensuração e acompanhamento dos resultados. Tá legal? Então, nossa aula durou 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas, por favor, acionem o representante de turma e mandem aqui para mim. Mandem para o Coronel Paiva, turma 214, turma 212, mandem para... 212 é o Coronel Alex? Eu acho que é, né? E a 211 é a professora Bruna. Mandem pro zap desses representantes de turma para essa dúvida chegar até os professores, tá? E não esqueçam, tem gente que está atrasando a tarefa, hein? As tarefas todas serão valorizadas, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer as tarefas, tá?
Fique com Deus, cuidem-se, trabalhem a mente, estão trabalhando a beça a mente, muitas atividades, mas trabalhem o corpo. Tá legal? Fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, gente. Forte abraço.